A execução de Jacques de Molay. Em 18 de março de 1314, o ar em Paris era frio e denso. O rio Sena, cinzento e silencioso, refletia a fumaça que subia das margens. Na pequena Île aux Juifs, em frente à Catedral de Notre-Dame, duas figuras acorrentadas aguardavam o seu destino. Eram Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem do Templo, e Geoffroy de Charnay, preceptor da Normandia. A multidão se aglomerava nas pontes, muros e barcaças do rio. Ninguém queria perder o fim do exército de Cristo. O homem que tinha liderado os Templários durante 22 anos estava prestes a arder. Molay passou os últimos 7 anos na prisão, entre interrogatórios e tortura. Desde a sua prisão, em 1307, manteve-se composto, recusando-se a renunciar à sua fé ou a trair os seus irmãos. Durante o julgamento, ele foi pressionado a aceitar as acusações de heresia e blasfêmia, confissões obtidas sob tortura. Em 1314, quando o Papa Clemente V e o rei Filipe IV decidiram encerrar definitivamente o caso, o destino da ordem já estava selado. O Papa decretou a dissolução do templo. O rei exigiu justiça visível. A fogueira seria o último capítulo. Na manhã da sua execução, Molay e de Charnay foram levados perante os juízes na Place du Parvis, em frente à catedral. Os prelados, representantes do Papa, leram a sentença. Prisão perpétua por heresia. Foi um castigo que lhe teria salvado a vida. Mas Molay, de pé, magro e coberto de trapos, fez o impensável. Avançou, interrompeu a leitura e falou com voz firme. Ele declarou que as confissões obtidas sob tortura eram falsas, que os templários eram inocentes e que a ordem tinha servido fielmente a Cristo. Diante de uma multidão atordoada, ele proclamou: "Pequei mentindo, minha alma não pode partir falsamente, a ordem do templo é pura, somos inocentes." Esse ato selou seu destino. O legado do templo, que o rei tentara apagar com propaganda e medo, renasceu naquele momento na figura do seu último mestre. Os juízes ficaram paralisados. As palavras do velho cavalheiro frustraram todo o processo. Filipe IV, ao saber disso, reagiu com fúria. Ele ordenou que Molay e de Charnay fossem queimados imediatamente, sem possibilidade de recurso. O que estava em jogo era silenciar para sempre o homem que desafiara o trono e o papado num único gesto. À noite, os templários foram conduzidos de barco até a pequena ilha. Os carrascos já tinham preparado as estacas e a lenha. O céu ficou vermelho sobre o Sena, como se pressagiasse o fim de uma era. Molay, curvado pelos anos e pelas torturas, pediu apenas uma coisa: que fosse amarrado de frente para Notre-Dame, para morrer diante do rosto da Virgem. Testemunhas disseram que ele aceitou seu destino com serenidade. Ele recusou o perdão do confessor e pediu para orar em silêncio. Geoffroy de Charnay, ao seu lado, fez o mesmo. Nenhum mostrou medo. As tochas tocaram a pira. As chamas subiram lentamente, devorando a lenha molhada. A fumaça tomou conta das figuras dos cavaleiros, mas a voz de Molay ainda podia ser ouvida em meio aos gritos da plateia. "Deus sabe quem está errado e quem pecou. Em breve julgará aqueles que nos condenam." Foi a maldição do último templário. De acordo com as crônicas, suas palavras ressoavam com clareza sobrenatural, como se fossem uma sentença divina. O fogo consumiu-os completamente enquanto o sol se punha sobre Paris. O silêncio que se seguiu foi tão profundo quanto a história que acabara de terminar. Alguns meses depois, a profecia começou a ser cumprida. Em abril de 1314, apenas 33 dias após a execução, Clemente V morreu em Avignon, vítima de um mal súbito. Seu corpo, colocado em uma capela para o velório, foi atingido por um raio que incendiou o caixão. Em novembro do mesmo ano, Filipe IV caiu do seu cavalo durante uma caçada e morreu abruptamente. Os dois homens responsáveis pela destruição do templo haviam morrido no mesmo ano. Para muitos isso não foi uma coincidência, mas o julgamento de Deus. Com a morte de Molay, a ordem do templo desapareceu oficialmente. Seus bens foram absorvidos pelos cavaleiros hospitalários, suas fortalezas vendidas ou destruídas e seus símbolos proibidos. Mas nada poderia apagar sua marca. Nas décadas seguintes, os rumores de sobrevivência dos templários multiplicaram-se. Alguns teriam fugido para a Escócia, onde lutaram ao lado de Roberto, o Bruce, na Batalha de Bannockburn.
Outros teriam fugido para Portugal, onde foram acolhidos por Dom Gines com o novo nome de Ordem de Cristo. A partir daí, a ideia de que o templo não tinha desaparecido completamente começou a fazer parte do mito. Os cronistas medievais descrevem a cena final de Molay com palavras de admiração e medo. Alguns o chamavam de mártir, outros o consideravam o último verdadeiro cavaleiro. A sua morte, mais do que um fim, foi o início de uma lenda. Nos séculos seguintes, a sua figura seria vingada por escritores, místicos e sociedades secretas que veriam nele um símbolo de resistência contra a corrupção do poder. A imagem do velho Maester, de pé nas chamas, olhando para Notre-Dame, ficou gravada na memória da Europa. No silêncio após a fogueira, quando a fumaça se dissipou sobre o Sena, testemunhas afirmaram ter visto as brasas formarem uma cruz. Alguns tomavam-no como um sinal divino, outros como uma ilusão de crepúsculo. Mas para aqueles que acreditavam na inocência do templo, esse fogo não destruiu a ordem, mas purificou-a. O seu símbolo, a cruz vermelha sobre o manto branco, continuaria a aparecer durante séculos em igrejas, manuscritos e brasões. A história do templo terminava ali, mas a sua sombra continuaria viva na memória e no mistério. Em 18 de março de 1314, quando as chamas consumiram Jacques de Molay, mais de um homem queimou com ele. O último incêndio das cruzadas foi extinto, o eco de uma época em que a fé tinha armado cavaleiros e erguido impérios. O templo desapareceu na terra, mas na história permaneceu eterno, como emblema de uma promessa que nunca foi esquecida.